Abra tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. A partir do verso 17, diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo o Espírito. Aleluia. Aleluia. Queridos, um texto simples, uma passagem pequena, mas nós precisamos falar a respeito do que o Senhor está começando a mover. Por muito tempo fomos direcionados pelas nossas emoções e trabalhamos com as emoções. É uma parte importante da vida humana entendermos elas e trabalharmos com elas para que possamos compreendê-la. Entretanto, nós não podemos nos perder nesse contexto e achar que as nossas emoções são o centro da nossa vida. Porque as nossas emoções, elas precisam estar compreendidas pelo nosso espírito. Como assim compreendidas, pastor? Absorvidas, tomadas, porque nós somos um ser tripartido, composto de espírito, alma e corpo. Dentro do nosso espírito está a nossa consciência. Dentro do nosso espírito está a comunhão, que é a parte que nós nos conectamos com Deus. Deus é espírito. A Bíblia fala em João capítulo 4. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para que nós possamos adorar ao Senhor, não se trata das suas emoções. É claro que quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, Ele toma conta do nosso espírito, das nossas emoções e do nosso corpo. E nós podemos, então, ser imergidos nele. Entretanto, nós não podemos ser guiados apenas pelas nossas emoções, porque nas nossas emoções estão as nossas vontades e os nossos desejos. E quando nós estamos apenas focados nas emoções, nós sempre vamos estar buscando fazer a nossa vontade e suprir os nossos desejos. E aí, dificilmente nós vamos conseguir entender o que Deus quer fazer no nosso interior e na nossa vida. Quando a nossa alma ela é tomada pelo Espírito de Deus, nós passamos agora a não mais ser regidos pelas nossas vontades. Nós passamos a ser regidos pelo Espírito de Deus. E queridos, isso é tão maravilhoso, e a palavra é muito simples nessa noite. Só que nós não conseguimos compreender muitas vezes. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Deus é Espírito. Eu vou colocar algumas coisas para você aqui. E para que Ele pudesse interagir nessa terra, Ele se fez homem, enviando seu Filho Jesus, o Filho de Deus e Filho do homem, um Espírito encarnado. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Então o Senhor se fez carne, e esse Espírito agora interagiu no meio do ser humano, conosco. Por que era necessário que Jesus se fizesse carne? Para que Ele fosse um ser humano e entendesse exatamente o que você é e compreendesse como você é constituído.
Outra coisa interessante de nós aprendermos é que para que Jesus pudesse intervir, para que Deus pudesse intervir na terra, ele não poderia simplesmente agir como um espírito, porque todos nós nascemos nesse mundo por um ventre. O sopro do nosso Deus deu a vida a Adão, e a partir de Adão todos nós nascemos de mulher. Uma mulher nos deu a luz. E a entrada legal nesse mundo, nessa dimensão que nós vivemos terrena, a dimensão que nós vivemos que é terrena, a entrada legal é através do nascimento. Nós precisamos nascer aqui. E quem não é nascido nessa terra está aqui ilegalmente. Como assim, pastor? Existe alguém que não é nascido nessa terra e está aqui? Sim. Muitos demônios, principados, potestades, espíritos malignos, eles estão aqui, mas são ilegais, porque eles se rebelaram contra Deus e não acharam mais lugar para eles, e aí eles vieram para esse mundo que nós estamos. E a Bíblia é tão séria nisso que ela chega a dizer que o mundo jaz, está morto no maligno. Então nós precisamos entender o que o Espírito de Deus pode fazer em nós, por nós, e por que dessa importância. Jesus, cumprindo todos os requisitos, ele morreu numa cruz como cordeiro, e o seu sangue foi derramado por nós. Todo o seu sangue foi derramado por nós. Jesus saiu da cruz e foi para o sepulcro sem sangue algum, porque a Bíblia declara que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Aquilo que é nascido de mulher, aquilo que é nascido nessa terra, não pode herdar o que é espiritual. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo nos ensina a respeito do corpo da ressurreição, para que nós possamos compreender que um é um corpo semeado nessa terra e outro é aquilo que vem depois na glorificação. Então, queridos, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que Jesus veio, cumpriu tudo o que era necessário, esvaziou-se de si mesmo, se esvaziou de toda a prerrogativa divina que ele tinha, viveu como homem, venceu o pecado, cumpriu toda a lei no seu corpo e morreu por nós. E quando morreu, se esvaziou de todo o seu sangue, foi colocado num sepulcro, ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia por isso, glória a Deus, porque ele ressuscitou, ele nos deu vida juntamente com ele. É o que fala Efésios 2, pela graça sois salvos. Ele nos deu vida juntamente com ele. E o que ressuscitou Jesus foi o Espírito. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus. E ele veio para esse mundo ressurreto, depois de vencer a morte e vencer todos os principados, todos os poderes. Ele veio para esse mundo com um corpo glorificado. Esse corpo glorificado que ele viveu 40 dias aqui prefigura aquilo que nós teremos nele. Um novo corpo, um corpo glorificado. Aí lá em João 3, Jesus tem um diálogo com Nicodemos e explica a respeito de que é necessário nascer de novo, nascer do Espírito, não mais das coisas dessa vida, não mais das coisas dessa carne, mas nascer do Espírito. Queridos, quando você começa a fazer a vontade do Senhor Jesus, quando você conhece Ele, você é regenerado, você é nascido de novo. Você agora não é mais da carne e do sangue, mas do Espírito. Mas o detalhe é que nós não fomos glorificados ainda. Nós temos um corpo aqui, um corpo que tem sangue, um corpo que tem carne. E às vezes é difícil de compreendermos aquilo que o Espírito está fazendo no nosso interior. Porque o que Ele faz é no teu espírito, é a comunhão do teu espírito com Deus. E o nosso corpo, nesse quesito, é um empecilho muitas vezes para que a gente reconheça o que o Senhor está fazendo no nosso espírito. A nossa vida na carne, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades, elas nos fazem sair daquilo que é a vontade plena de Deus manifesta no teu espírito. Tudo isso para chegar no versículo que nós estamos aqui. O que acontece? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade. Queridos, quando o Espírito de Deus começa a agir em você, e você começa a compreender o que Ele quer fazer no seu interior, há liberdade na sua vida. A liberdade das coisas que te prendem, a liberdade das coisas que te atemorizam, a liberdade daquilo que te impede, a liberdade para conhecer de fato quem é o Senhor e para que Ele possa manifestar na sua vida. O Espírito de Deus te faz livre, diga amém. Só que, queridos, é difícil de compreender isso, porque essas coisas se compreendem espiritualmente, é pela fé, é pela vida de Deus em nós, não é pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Em tempos que estamos vivendo, as pessoas estão muito pautadas naquilo que elas vão sentir, naquilo que elas vão ver. O homem dos sentidos é o homem que não é espiritual. O homem genérico aqui, né, homem e mulher, que está pautado nas coisas que ele pode ver, que ele pode sentir, que ele pode pegar, que ele pode tocar, ele não conhece as coisas do Espírito. Ele não é ainda liberto, por causa que ele precisa entender. Queridos, é um exercício, é um trabalhar de Deus em nós, e nós colaboramos com isso. Ele já nos regenerou, diga amém. Quando você creu nele, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Há um Espírito em você, regenerado, novo nascimento. Você tem uma vida agora nascida do Espírito, que não é mais presa a essa carne. Há uma teoria teológica que fala, e eu concordei, estudei muito tempo sobre isso, mas hoje eu tenho uma dificuldade de conseguir compreender, que diz que nós temos duas naturezas, preste atenção nisso. Uma natureza carnal, humana, e a natureza espiritual. Isso é um conceito teológico, mas não é muito bíblico, apesar de que você pode provar isso pela Bíblia. Porque Paulo fala do velho homem, né? Fala dessas duas naturezas. Só que, queridos, quando fala em duas naturezas, parece que há sempre um conflito dentro de você. Um antigo homem brigando para vencer um novo homem, que é aquele nascido do Espírito. Só que eu quero dizer para você que aquilo que é velho morre quando o novo entra, diga amém. Aquilo que é velho morre quando o novo entra. E qual é defunto que tu viu brigando com alguém que está vivo? Tu pode caminhar tranquilamente no cemitério e ninguém vai saltar para fora para te esganar ou correr atrás de ti ou te perseguir. Só que nessa teoria das duas naturezas, a gente vive ressuscitando esse velho homem. E parece que ele está sempre assombrando a nossa história por causa daquilo que nós cremos. Porque a liberdade do Espírito ainda não foi absorvida no nosso entendimento. Nós precisamos entender que o velho homem morreu, diga amém. O que nós temos é a natureza de Cristo. Há o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é o homem aqui dos sentidos. Esse existe. É o que fala lá em Romanos capítulo 7. Um homem exterior e o homem interior. O homem interior, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aleluia, queridos. O que é de fora, o que é externo, se corrompe, se deteriora, vai se consumindo, mas o que está aqui dentro, dia após dia se renova, porque não é carne e sangue, é o homem espiritual que Deus formou em você, é o teu regenerar, o teu nascer de novo, é a vida de Deus, é o Espírito em você que te dá liberdade, liberdade para viver as coisas de Deus, liberdade para viver o que Deus tem para você, liberdade para não ficar aprisionado a esse mundo físico e achar que isso aqui é o ápice do que nós vamos viver. Isso aqui é só um tempo, é só uma passagem, é só um momento e logo nós estaremos com o Senhor, diga amém. Só que a vida que agora vivemos na carne, Paulo fala, ainda em Efésios 2, vivo-a na fé no Filho de Deus. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu tenho uma carne para viver, eu tenho Sabe por que você está vivo ainda aqui nessa terra? Porque Deus tem uma missão para você completar, diga amém. Deus espera algo de você. Ele sonhou com você, Ele planejou coisas com você. E não é só o pastor que é chamado, não. Toda a igreja, ela é chamada para fazer algo para Deus. Mas, primeiro ser, nós estamos falando em ser para Deus, ser a imagem dEle. Mas somos chamados para fazer também algo por Ele. Por Ele, não que Ele precise. Quando eu falo fazer algo por Ele, não estou dizendo assim, vou fazer algo para Jesus porque Ele não pode fazer. Não, por Ele é o sentido de fazer nele. Porque a vida dEle está em nós. Agora, a igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo. Ele
vai manifestar através do Espírito Santo. Tem uma coisa que eu falei essa semana na oração, enquanto nós conversávamos. Deus tem dado muito entendimento para nós nesse tempo de oração. E a gente ensinou uma coisa que é muito, muito terrível. E hoje as crianças estão no culto infantil lá, mas eu quero que você desensine isso para seus filhos. Nós ensinamos, e talvez vai soar estranho até para você que vai ouvir isso aí na internet depois. A gente sempre ensina que Jesus está no coração. Pergunta para as crianças: onde é que está Jesus? No meu coração. Jesus está no meu coração. E nós crescemos ouvindo que Jesus está no nosso coração. E Jesus está ou não está no nosso coração? Não? Até você, né? Até agora eu estava com Jesus no coração, e eu estou falando agora, tu fica dizendo: como assim não está no meu coração, pastor? Porque não está. A Bíblia nos afirma que o Senhor Jesus está à destra do Pai, centrado no seu trono, e Ele vai voltar. Ele não está no teu coração. Jesus tem um corpo. Como que ele foi ressuscitado no corpo, subiu aos céus com um corpo? Como ele não é espírito? Ele é o Filho do homem, Filho de Deus. Ele tem corpo. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa imagem. Jesus é um ser humano como nós, com um corpo glorificado, aquilo que nós seremos, porque Paulo fala: quando Ele vier, nós o veremos face a face, porque seremos semelhantes a Ele. Como Ele é, nós seremos. Outra versão vai dizer. Então Jesus não está no teu coração, querido. Tá, pastor, mas e agora? Como que a gente resolve isso? Deus é Espírito. Ele nunca veio para essa terra. Ele criou todas as coisas, e nele tudo subsiste. Dele, por Ele, por meio dele, para Ele. Todas as coisas estão em Deus. Mas Deus é Espírito. E aí Ele se comunica espiritualmente conosco. É o que eu já citei, João 4. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você vai ter comunhão com Deus em espírito e em realidade. A realidade do quê? Da vida dele em você. A vida dele em você vai ser uma realidade que você vai experimentar. Aí você começa a ter comunhão com Ele. Queridos, é uma palavra simples, tão simples, mas que a gente não para prestar atenção. E aí, esse Espírito em nós comunica com Deus. E Cristo, Ele veio ser o Filho do homem. Ele veio ser aquele que veio completar todas as coisas, queridos. Ele veio fazer uma missão aqui. Jesus prefigura nesses 3 anos e meio a tua vida nessa terra. Você vem aqui para cumprir uma missão, fazer a vontade do Pai, subir ao céu com o corpo glorificado e viver para sempre com Ele, e reinar com Ele para todo sempre. Até nisso Jesus prefigura o que é a nossa vida. A nossa vida não passa de 3 anos e meio para ouvir a voz do Pai. 3 anos e meio quer dizer um tempo curto, um tempo muito pequeno, para ouvir a voz do Pai, fazer a sua vontade, ser glorificado e reinar para sempre com Ele. Amém? Isso é o que Jesus tipifica para nós. É o nosso Senhor, nosso Salvador, tudo por meio dele, para Ele. Tem um nome acima de todo nome. Ele é o vencedor, é o que nos dá salvação. Tudo isso, não estou menosprezando a obra de Cristo, pelo contrário, eu só estou te explicando que a obra dele foi completa. Tudo que Ele precisava fazer, Ele já fez. Tudo que você precisava receber, você já recebeu, diga amém. Tudo que você precisava receber, você já recebeu. No nome de Jesus. E agora, o que é que acontece? Jesus diz para os seus discípulos: olha que coisa linda. Se eu não for, o Consolador não virá. Ele precisava sair de cena para que pudesse. Agora, quando eu for, eu vou enviar Ele para vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas estará em vós e habitará em vós para sempre. Ele vai estar em você. O mundo não pode receber, porque o mundo, lembra que eu falei no início aqui, jaz no maligno. Agora você não é desse mundo, você renasceu, regenerou, você nasceu de forma espiritual, comunica com Deus, e o mundo não pode receber esse Espírito, mas Ele habita em vós, está com vocês para sempre. Essa é a nossa vida de Deus, é o que nós temos aqui. E nós precisamos como igreja conhecer esse Espírito. Nós precisamos como igreja viver nesse Espírito e ser livres nele. Ora, o Senhor é Espírito. Agora você vai ficar um pouco confuso aqui, porque eu acabei de dizer que Jesus está lá no céu, certo? Assentado à destra do Pai.
E você tem que ter essa plena convicção, porque se Jesus estivesse morando no teu coração, qual era a necessidade dele voltar? Por que tu está esperando Cristo voltar se ele já está aí dentro? E a gente ora, venha ao teu reino, volta Jesus, nós queremos, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, nós queremos a tua vinda. Então Jesus não voltou. Jesus está no céu, aguardando o tempo certo em que ele vai descer nessa terra para reinar, aleluia. E ele vai vir. Mas o Cristo, que ele é Jesus Cristo, o Cristo é o eterno. Não confunda na sua cabeça, só entenda. Cristo é o eterno, é aquele que estava lá no início, façamos o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Cristo, um ungido de Deus, Cristo quer dizer ungido. O ungido de Deus já estava lá na obra da criação, nos amou antes da fundação do mundo, se entregou por nós desde a fundação do mundo. O Cristo, o eterno, ele também é Espírito, ele é o Verbo. O Cristo, que é o Verbo, se fez carne e se tornou Jesus. Então, quando você entende isso, que o Senhor Jesus está no céu e que o Espírito Santo é que agora faz a obra em você e ajuda a realizar todas as coisas, você precisa conhecer esse Espírito Santo, queridos, em nome de Jesus. Você precisa conhecer esse Espírito Santo. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Você precisa conversar com Ele e dizer: Espírito Santo, toma liberdade na minha vida. Espírito Santo, guia-me. A Bíblia diz que Ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos dizer o que vai acontecer. Não sei se você já leu esse versículo. Que Ele nos fará lembrar de tudo que nós aprendemos, tudo que Jesus disse, e vai comunicar as coisas que vão acontecer no futuro. Tem um Espírito Santo que habita em você, que Ele quer te ensinar tudo sobre a palavra, lembrar tudo que tu estudar e vai comunicar as coisas que vão acontecer no futuro. Essa é a função do Espírito Santo. Para quê? Para que você possa estar sempre preparado, porque em tudo que você está passando nessa vida, querido, em tudo que você está passando nessa vida, você não está sozinho. O Espírito Santo está em você. Você pode não sentir, não se comunicar, não conversar com Ele, até mesmo estar com Ele bem apagado. Aí a Bíblia diz: e não apagueis o Espírito Santo. Isso quer dizer que você pode apagá-lo. Apagar não é extinguir. Quando fala apagar, extinguir, está falando da sua ação na sua vida. Porque Ele, uma vez estando em você, você não tem mais como tirar. Você é tão de Deus, você é tão de Deus, que o Espírito Santo, depois que veio habitar em você, foi selado com o selo da promessa. Ninguém tira ele de você, aleluia. Aplauda o Senhor. Nem pecado, nem quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia. Romanos 8 vai falar sobre isso a partir do 32, eu acho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes nos entregou por todos nós, como não nos dará Ele com Ele todas as coisas? E aí você começa a ver que não tem nada que tire o Espírito Santo de você. Não tem como. Vai colocando mais adiante ali na parte que fala ali: quem nos separará do amor? Aí ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pode passar. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Olha aí, ó, onde é que Ele está? O qual está à direita de Deus, e o qual também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Para esse versículo. Você já percebeu isso? Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Sabe o que é ovelha para matadouro? Eu não vi como é que funciona a ovelha, né? Mas na minha cidade, ali em Santo Ângelo, tem um frigorífico. Nem querendo comparar porco com ovelha, mas só para você entender o que é o matadouro. Aqueles bichinhos descem do caminhão, sobem num trilho que tem assim, cercado de
uma cerca que vai conduzindo eles, e eles estão felizes da vida, correndo para ser morto. E tem um momento, antes era assim, né? Na época que eu vi, hoje deve ser mais moderno, mas tinha um negócio que dava na cabeça do bicho para deixar ele meio tonto, e daí ele ficava meio desnorteado, e vinha um outro instrumento e já matava ali, cortava e já caía morto. Estou falando do como é que era o abate de suínos. Deve ter mudado alguma coisa, mais tecnologia. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós somos como ovelhas para o matadouro. Quando você aceitou Jesus, você entra no trilho. Não, peraí, pastor, não pode ser. A Bíblia, e a vitória, e a bênção, e a prosperidade, e as coisas do Senhor Jesus, vem tudo junto, querido. Mas com tribulação, com perseguição, com angústia. E tu está na fileirinha. Num momento, você está entregue à morte todos os dias. Não fica triste que não é Satanás que está te matando, não. A fileira que tu entrou para ser abate é para você entender que você é sacrifício ao Senhor. Quando você se entregou, você disse que não ama mais a vida da alma. Compartilhei nesses dias difíceis que vivemos. Conversava com a minha esposa dizendo assim: poxa, tem momentos, eu acredito que você já passou por isso também, seja em qual nível que você pensou, que dá vontade de sumir, dá vontade de ir para um lugar bem longe. E a gente até passa na nossa cabeça: isso são setas do maligno, isso são setas do inferno na tua mentalidade. Não deixe que isso, pode até passar, né, na tua cabeça, mas não deixe que isso pouse e faça um ninho. Daí dá vontade de você começar tudo de novo, né, num outro lugar. Só que, meu querido, eu conversava com a minha esposa, o detalhe é que não tem como descrentizar, né? A partir do momento que você disse sim para Jesus, nada tira você dele e nada tira ele de você, diga amém. Depois que você disse sim para Jesus, já era, queridão. Ninguém pode arrebatar das minhas mãos, diz o Senhor. Ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Aleluia! Quando você disse sim para Jesus, nada pode tirar das mãos de Cristo. Por mais que a angústia te faça até nesse momento querer começar tudo de novo, começar do zero. E não tem nada errado em começar do zero. Mas quando é motivado pelas decepções, pelas frustrações, pelas tristezas, pelas angústias, pela depressão, pela decepção, isso tudo não adianta, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e dominadores desse mundo. Eu quero dizer para você, até eu conversava com um outro irmão e contei, né, que eu tinha conversado isso com a acho que foi no discipulado, não me lembro onde é que foi, que eu tinha conversado isso com a Aline, e ele dizia assim: dá vontade de ir para um lugar e começar tudo de novo. E daí ele dizia assim: então quando achar, pastor, nos leva junto, um lugar onde não exista o diabo, porque daí dá para começar tudo de novo sem ser perturbado. Queridos, é impossível começar do zero sendo crente. Eu quero dizer para você, você é um perigo para o mundo espiritual, diga amém. A perseguição que está sobre você, os levantes que têm se dado na tua vida, não é porque você é abatido ou oprimido, não. Quem foi abatido e oprimido foi nosso Cristo. Ele passou por isso para que você e eu não precisássemos passar. Mas nós participamos dos sofrimentos de Cristo até que Cristo seja plenamente formado em nós. É uma formação no nosso interior. Cristo está se formando em nós. Ele vai nos abandonar? Não. Ele está formando Cristo, a vida dele em você. A vida de Deus está sendo formada em você. E é com dores de parto. Você já nasceu de novo, mas a vida de Cristo está sendo formada em você. E não murmure nisso. Simplesmente receba o tratamento de Deus e deixa que o Espírito Santo te molde, porque no momento que ele te encher queridos, ninguém mais encontra você, só encontra Cristo, diga amém. Quando ele te encher e quando ele tomar sua vida, não vão encontrar mais você, vão encontrar Cristo. E quando encontrar Cristo, você simplesmente vai estar caminhando por essas ruas de Giroá, e as pessoas vão começar a ser constrangidas pelo amor de Deus. Você não precisa se preocupar com estratégia de evangelismo. Você está tão cheio de Deus que as pessoas vão olhar para você e dizer assim: ei, tem alguma coisa diferente na tua vida. Elas vão começar. Eu me lembro que quando eu voltei do meu encontro com Deus,
batizado com o Espírito Santo. Um jovem seminarista. Era jovem, acho que tinha 20. Ixi, agora fugiu. Com quantos anos que eu fui pro seminário? Eu era novinho. Eu tive a Gabi com 27. Já tinha me formado em 2007, 2006. 20 e poucos anos, 24. Por aí. 25 no máximo. Acho que era 24 anos. Gente do céu, faz tempo. Faz tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu voltei do encontro com Deus, cheio de Deus. Mas eu não senti nada, queridos. Eu não tive assim, algo que eu diga. Eu senti lá no momento, mas eu não olhei assim para mim assim, agora eu sou batizado com o Espírito Santo. Agora flui poder aí. Não. Não é assim. Eu voltei louco de medo. Louco de medo, por causa que na instituição que eu estudava, o povo era bem tradicional e não cria no batismo no Espírito Santo. E já tinham dado uma dica mais ou menos que ninguém fosse para esses encontros aí que estavam acontecendo. E eu fui. Não que eu era rebelde, eu participava de uma igreja, eu era seminarista de uma igreja que tinha esse encontro, Igreja Batista Nacional. E aí eu fui. Porque o meu pastor disse assim, Agnaldo, tu vai para o encontro com Deus. Não perguntou se eu queria. Eu disse, senhor pastor, eu vou. Eu não queria ir. Se ele perguntasse para mim, acho que até hoje eu não ia ter feito, de tanto medo que eu tinha. Mas quando eu voltei, queridos, medo de Deus, medo do Espírito Santo, medo que Deus me pegasse. Porque diziam, Deus vai te pegar no encontro. Eu ficava, meu Deus, vai pegar e fazer o quê? E aí eu voltei do encontro com Deus. E quando eu cheguei no seminário, discreto, era 2 km e pouco a rodoviária do seminário, e eu não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. Eu vinha a pé com uma mochila do final de semana inteiro, uma mochila PQD do exército, cheia assim. Eu era um rapaz, até esse momento do seminário também era bem possante assim, acho que eu tinha uns 60 quilos. Então eu vim com aquele mochilão. E aí eu discretamente abri, entrei no pátio. De repente vem uma moça passando assim. Ela passa, me olha, e daí passou da abertura do pátio assim, né? Daí ela volta assim, Agnaldo. E eu, oi, o que aconteceu contigo? E eu disse, meu Deus do céu, chegou a me dar um calafrio. Assim, quem é que contou para essa mulher? E eu disse, nada. E ela assim, não. Daí ela veio correndo assim, pegou no meu braço. Alguma coisa aconteceu contigo, e tu vai sentar aqui e vai me contar. E daí a gente tinha um banco, tinha um jardim no meio do seminário assim, e tinha um banco ali, e ela embaixo de uma árvore, ela me botou sentada assim, me conta o que aconteceu contigo. Diz assim, nada. E se eu contasse que eu tinha, onde eu tinha ido, era um problema, queridos. Ela disse, não, mas se aconteceu alguma coisa contigo. E daí ela começou a confessar pecados para mim. Eu preciso de ajuda porque eu estou passando por isso. E eu preciso que tu ore por mim. Queridos, eu sou batista tradicional. Batista tradicional, tu não ora pelo outro. Tu faz uma reunião de oração silenciosa e intercede assim, né? Assim, ó, na minha época, queridos, eu não estou aqui criticando, mas naquela época não tinha essa história assim, vem orar por mim e confesso. Isso não existia. Não era comum para nós. Nós orávamos sim, a igreja é uma igreja de oração, intercedia, fazia reunião, culto de oração, mas só de orar pelo outro, assim, agora, não assim, direto, ora por mim agora aqui que eu preciso que tu ore. Aí eu fiz a oração, nem sei que oração eu fiz a oração mais medrosa, mais acovardada do mundo e saí correndo dali. E daí, dali até chegar nos apartamentos que tinha dos casados, dava mais ou menos uns 50 metros. E quando eu estou chegando assim, passei pelo estacionamento, tinha um estacionamento ali. E daí de repente eu vi uma voz, Agnaldo! E eu, não, de novo não. Daí eu olhei, não vi ninguém e saí correndo assim. E fui entrar, quando fui botar a chave para abrir o prédio dos apartamentos, me levanta um outro colega, 4º anista. Eu era o 2º anista. Ele era do último ano. Levanta assim com a mangueira, estava lavando um Fuca dele. Ele levantou assim, Agnaldo, o que aconteceu contigo? Ele disse assim, não, de novo não. E daí ele largou, deixou ligada a torneira e veio correndo. Disse assim, não. Eu disse, não aconteceu nada, não. Aconteceu alguma coisa com você. E tu vai ter que me contar. E aí ele me pegou pelo braço
e me puxou para dentro do apartamento dele, botou sentado, fechou a porta para mim não fugir, botou sentado na mesa da cozinha dele e disse assim: me conta, onde é que tu foi? Aí já começou, ficou diferente, porque ele primeiro queria saber o que aconteceu, agora já está dizendo onde é que eu fui. Ele disse assim: pronto, deve saber, tô lascado. E quarto-anista, né, tinha assim essa competição entre, sabe aquela questão de que nem faculdade, né, o cara que está chegando, os outros. E assim, agora ele vai me entregar, vai me dedurar, assim, fica tranquilo que eu não vou contar para ninguém. E daí começou a chorar na minha frente. Ele disse assim: porque faz anos que eu busco isso que aconteceu contigo, e não achei ninguém até agora que coloque a mão na minha cabeça e eu seja batizado com o Espírito Santo. Eu não falei nada em batismo com o Espírito Santo. Eu disse assim, eu suava frio, queridos. E ele disse assim, daí eu achei que eu não sabia que eu podia colocar a mão na cabeça dele e ele receber. Mas ele perguntou: quem foi que botou a mão na tua cabeça? Tu vai ter que me dizer que eu vou procurar essa pessoa. Gente, a gente está acostumado, queridos, a viver com o sobrenatural. E às vezes nós não conseguimos discernir o que Deus já fez em nós e o que você já carrega. O que você carrega, meu irmão, é tão poderoso que aquele que está na sequidão, que não tem nada, fica abismado de ver o que você tem dentro de você. Então, querido, não te cales, não pare, não temas. Há liberdade na tua vida, o Espírito de Deus faz coisas tremendas. E eu naquele momento, Deus disse assim para ele: quem foi? Ele disse assim: cara, eu estava num lugar e tinha um monte de gente e todo mundo botou a mão na minha cabeça, eu não sei quem foi. Um monte de gente olhou por mim. Ele disse: não, tu sabe, não quer me dizer. E eu levantei, abri a porta do apartamento, saí correndo. Fiquei trancado 2 dias sem sair do quarto. Na segunda-feira nós não tínhamos aula. E na terça-feira eu nem fui na aula por causa de tanta pressão. Até eu disse assim: até que passe, até que eu volte porque eu não estava sentindo nada diferente. Queridos, a vida com Deus é assim. O Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, as pessoas vão perceber uma diferença em você e eles vão começar a querer estar perto de você para isso. Só que o que acontece com o tempo, se você não nutre isso, se você não ora, se você não busca o Espírito Santo, se você não tem intimidade com Ele, Ele vai se extinguindo na sua vida. E isso que é tão forte, que move as pessoas, passa a não sequer nem mover dentro de você mesmo. Queridos, a palavra é simples. Deixa eu ler o outro versículo aqui. E todos nós, como com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito de Deus está trabalhando em você para que você seja a imagem de Cristo. Dia após dia, está trabalhando em você para que você seja a imagem de Cristo. Dia após dia, mesmo que você não possa ver. Eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que das perseguições? Porque quando você está apático, deprimido, desconhecendo o que você carrega, sem saber quem é Deus na sua vida, o inferno está tranquilo. Porque nós vemos o mundo físico, mas o inferno vê o mundo espiritual. Agora, quando você está cheio de Deus, coisas começam a aparecer no seu interior. A Bíblia fala que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. O povo esotérico fala sobre áurea. Já ouviu falar sobre áurea? Já viu? Uma energia que tem ao teu redor. Umas pessoas têm uma menor energia, outras têm maior energia. Queridos, eu não estou nem aí para as áureas ou para as coisas que falam. Mas uma coisa eu sei: quando você é cheio de Deus, a tua luz começa a se alargar ao teu redor. É impossível que o mundo espiritual não veja. Você chega perto de pessoas que têm presença agradável, e não pessoas simpáticas, presença do Espírito, que você se sente tão bem, que elas falam palavras que te dão tanto conforto, elas fluem Deus, e você começa a querer gostar de estar perto, por causa da vida de Deus em você. O inferno vê isso. Outra coisa que acontece quando você começa a estar cheio de Deus, o mundo espiritual se move a teu favor. Deus começa a liberar mais anjos ao teu redor.
mais anjos ao teu redor. E aí o inferno começa a ver por que aquela criatura está cheia de anjos desse jeito. Eles não têm onisciência, eles não sabem o que vai acontecer no futuro. Sabe o que eles fazem? Eles reforçam o inferno e a quantidade de demônios para tentar paralisar o que você carrega na sua vida. A boa notícia é que quem conhece as estratégias do maligno e sabe que Cristo já venceu, jamais vai ser derrotado pelo inferno. Diga amém. Aplauda o Senhor, faça alguma coisa. Agora, se você desconhece, queridos, Ele sempre vai botar na tua cabeça que você é indigno, que você não consegue, que você foi abandonado, que Deus te deixou, que tudo que está acontecendo agora é por causa do teu pecado, por causa do não sei o que lá, por causa da... tu não é santo, tu não está andando correto, tu é sei lá o que, e tu começa a se abalar por aquilo que o exterior diz. O nosso homem interior se renova de dia em dia, e o que acontece é que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu quero dizer para você, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aleluia, há liberdade nessa noite, nessa casa.